Jesus falou aqui em Lucas capítulo 13, versículo 22, estava lendo aqui, quero compartilhar com vocês. Assim percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Ou seja, nós estamos evangelizando de cidade em cidade, como Jesus fazia, e indo, para Deus, indo para a melhora. Então a nossa vida, viver aqui, é melhorar a nossa e a vida dos outros. O Evangelho é isso, é fazer o bem às pessoas sem importar a quem. Levar a palavra de Deus sem importar qual a religião dele. Quando você crê em outra coisa, isso não te faz inimigo. Então essa violência, por exemplo, eu estive no bairro de Copta, no Cairo. É incrível. O instrumento de tortura, Alexandria, que foi uma cidade feita por Alexandre o Grande, a tortura ali também foi muito grande. Aliás, o Egito todo teve marca de tortura, Mas nesse bairro de Copta, o bairro de tortura foi grande. As ferramentas de tortura. Quero que vocês deem uma olhada nessas imagens, porque isso retrata bem a crueldade da religião. Que é romano. Mais 4 exemplos dos ferramentas da guarda as ferramentas de tortura que eles torturaram aqui os cristãos. Custou preço de sangue para a palavra de Deus chegar até nós. Nós vamos ver aqui algumas ferramentas onde os nossos irmãos foram submetidos à tortura. Então, quando nós hoje olhamos para o Evangelho, a gente não imagina o quanto derramou de sangue para chegar até. Tipo desse sapato, a tortura aqui, olha, aqui fica esse sapato. Esse coloca carbonato cálcio que tira a pele e depois mexe em cima desse. E olha aqui também para a pele. Que isso? Sim, em cima essas também a pessoa fica deitado. E depois eles mexem por cima a roda em cima, e a roda é como se fosse um anzol, aí quando entra e sai cortando, e a cruz de Jesus Cristo, o prego fica desse tamanho, mais ou menos. É isso mesmo. Jesus foi crucificado, torturado. Os cristãos foram torturados. O que eles fizeram para poder parar o cristianismo? É verdade. Fizeram de tudo, derramaram sangue, não tiveram nada para a Bíblia chegar na nossa mão. Mas a Bíblia chegou. Chegou porque É a palavra de Deus. Chegou. Essa é a maior prova que a Bíblia fala. o Êxodo fala, pastor. O Êxodo fala o seguinte: quando o faraó apertou mais sobre os hebreus, se multiplicaram. E sempre no cristianismo temos um ditado aqui no Caio Cota, fala: o cristianismo cresce na dor. Quando tem dor, tem mais cristianismo. E isso aconteceu na época do imperador Diocleciano. Ele estranhou porque os outros imperadores não conseguiram exterminar o cristianismo, e ele deu ordem para exterminar o cristianismo do Egito. Mas achamos que a época do imperador Diocleciano, a época do nosso calendário, e a época que foi convertido quase todo o Egito para a religião cristã, e seguido a ele foi Constantino, os 15 cristianos. Gente, tirar o microfone aqui. Coisa importante compartilhar com vocês.
quando nós estamos com Deus, estamos com a vida em Deus, não quer dizer que é mais fácil. Quer dizer que é possível. É mais fácil você construir sua casa na areia do que na rocha. É mais fácil ou não é? É ou não é? Fala a verdade. Só que na rocha, quando vem a tempestade, vem o furacão, vem essas coisas, está firme. E na areia? Na areia leva. Então a sua vida com Deus, por mais difícil que seja, ela é uma vida firme, uma vida forte. Então com Deus, você vai se limpando, vai abrindo mão das coisas. Então aí está a nossa fé, sabendo que com Deus não é mais fácil, mas com Deus é firme, é sólido. Estamos dentro da masmorra onde se prendia cristão, se prendia, se torturava cristão. Olha a grossura dessa parede. O evangelho, para chegar onde chegou, custou muito sangue, muita tortura, muita perseguição, muita maldade. Olha aqui, vem cá. Olha por onde eles enxergavam. Olha aqui, lá fora. Tá vendo? Então, o evangelho não é uma coisa que você diz assim, ah, que boa, essa ideia é legal, eu gostei dessa ideia, acho que eu vou seguir Jesus agora. Bem, Jesus, ele diz o seguinte, você vai vencer o mundo, mas é necessário que você, quando for perseguido, entenda que estão te perseguindo porque você me serve. Você está sendo perseguido porque o diabo odeia a igreja, o diabo odeia os cristãos, mas só que no fim eu te dou a vida eterna, só que você vai vencer todo dia. Olha Israel, toda a história de Israel é guerra, mas Israel vence todas. Gente, parece ser mais uma corrente e ser mais uma argola de cabeça, de pescoço. Na verdade, isso daqui é a corrente de São Jorge, ou de Jorge. Ele foi torturado, ele foi amarrado pelo pescoço, tá vendo? Ó. E foi arrastado pelas ruas de Alexandria. Tudo porque ele pregava o Evangelho e se contradizia o que os outros pregavam. Então ele se contrapunha diante contra os outros. Ou seja, porque ele pregava o que os outros não criam, ele foi morto. Mas morto com requinte de crueldade. Torturaram, amarraram ele com essa corrente, colocaram no pescoço dele, arrastaram como animal e torturaram ele. Tudo porque ele pregava o que os outros não criam. Bem, ele pregava e o que o fez ser tão odiado? Na verdade, foi o mal que se levantou contra, porque o mal odeia a verdade. Então, a forma do mal tentar parar a verdade é agredindo, é matando, mas Jesus deu uma garantia, dizendo que aquele que morrer ou perder a sua vida por amor da minha, vai achar. Então, você nunca espere que Jesus vai te deixar sem uma resposta, sem uma recompensa, se você estiver sendo perseguido. Por exemplo, nós estamos sendo perseguidos, estamos sendo maltratados. Que mal nós fizemos? Ajudar a pessoa a pregar o Evangelho, libertar o oprimido, né? Colocar a verdade na mesa para ele comer. A palavra é o alimento, nem só de pão vive o homem. Então, a história de São Jorge ficou muito claro, ficou evidente. Ficou evidente, está vendo? É um símbolo importante, muito importante. Isso prova que a fé sempre tem o seu valor, porque a fé está em todo ser humano. Todo ser humano tem fé. Deus colocou, agora você tem que pôr a fé naquilo certo. Estamos entrando no mosteiro de São Jorge, que foi martirizado aqui. E aqui é o prédio das monjas coptas. O monasticismo aqui no Egito começou muito cedo,
antes do catolicismo, e aqui foi... Antes do catolicismo. Antes. Porque a cisma do catolicismo e do mundo cristão aconteceu em 450 depois de Cristo. Mas quando falamos sobre a perseguição dos romanos, foi desde o primeiro século romano, e o país que defendeu e ficou resistente contra essas perseguições foi o Egito, que pagou o preço de 2 milhões de mártires, e muita gente fugiram para o deserto, tanto o homem quanto a mulher. Aqui vamos encontrar com monja e vamos encontrar com a porta gigantesca que guarda a igreja, a capela antiga, e com a corrente que martirizaram São Jorge na cidade de Alexandria, e aparece sempre nas fotos São Jorge está matando o dragão. Logo de entrar nessa sala gigantesca, a iluminação quase natural, e olha a porta como é de madeira tão gigantesca, e uma senhora monja está ali. Gente, parece ser mais uma coisa.